Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá pessoal, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Você sabe que toda última quarta-feira do mês nós temos o nosso Convida Cast. É aquele formato de bate-papo, de uma coisa bem informal. E hoje nós temos o privilégio aqui de ter conosco o professor, pastor Lourenço Estélio Rega. Ele vai se apresentar, é uma alegria muito grande. Nós já tivemos aqui convidados muito especiais, mas saiba aí, meu amigo, colega de ministério, pastor Lourenço, que é uma alegria muito grande, um privilégio o senhor está nos dando de participar do nosso humilde Convida Cast. Então, eu gostaria que o irmão se apresentasse, desse as suas qualificações, que certamente são muitas e vai certamente impactar aquelas pessoas que estarão nos acompanhando aí nesse momento de bate-papo. Bem-vindo, professor Lourenço. Obrigado, querido Omar e Ítalo. Tem sido um privilégio poder servir ao reino de Deus e atuar em temas que são temas que a gente chama de fronteira, principalmente no campo da ética, bioética, cultura contemporânea. E nós temos aí diversas formações, né? As principais, temos formação no campo da teologia, tanto bacharelado quanto mestrado em teologia, formação também em filosofia, com licenciatura. Também nós temos aí mestrado em educação na PUC de São Paulo, doutorado em ciência e religião também na PUC de São Paulo. Temos especialização na área de TI, né, em análise de sistemas, e também especialização em bioética, onde foi possível podermos aprender um pouco mais lá na Escola Médica do Hospital Albert Einstein. Tem sido um privilégio, e diversas formações na área de liderança também, né, de capacitação nessa área de apoio à liderança, assessment e também de diversos instrumentos de avaliação, né, e tudo isso para podermos ter muito mais condições de servirmos melhor ao reino de Deus, né. Sou casado com Givanilda e estamos esse ano completando 46 anos de casamento. Temos 3 filhos, né? 3 filhos, e todos moram fora do país, todos eles trabalhando na área de tecnologia. O Rogério mais velho mora em Carolina do Norte, casado com Leila. Ela atua no campo de finanças e gestão hospitalar, ainda que estando nos Estados Unidos, de hospitais aqui no Brasil, fornecimento de softwares, de aplicativos, etc. Depois temos o Rafael, casado com a texana Sara, nossa querida Sara também. Temos ali no Texas 2 netinhas. Sara é economista e trabalha na área de real estate nos Estados Unidos, na área imobiliária. E depois temos o Renato, casado com Tassiana. Tassiana, ela é fisioterapeuta, inclusive atua lá em Portugal também, e eles moram em Portugal. Temos um casal de netinhos lá com eles. Nos Estados Unidos temos a Isabela, né, a Bela, e a Gabriela, ou Gabi, e lá em Portugal o casal é a Manu, que é a netinha mais velha, e o Mateus, né? Então a nossa família está espalhada aí pelo mundo, mas graças a Deus todos eles conectados no Evangelho e vivem a partir dos princípios de Deus. Então, em resumo, essa aí, nossa família, né? E estamos caminhando aí no dia a dia. Esse ano a gente completa aí 47 anos efetivos de ministério. Na área acadêmica, eu creio que já são 49 anos, sei lá, já perdi a conta, na área de ensino teológico, né? Então, em resumo, é isso aí que a gente tem feito, né? E ponto essencial é sempre pensarmos em que somos instrumentos de Deus para que possamos ser úteis aos seus propósitos, no cumprimento da sua missão como Deus, de resgatar todo mundo,
toda a criação, toda a criatura, por meio de Jesus Cristo. Maravilha, tem um histórico aí muito bacana, muito precioso, muito legal. O pastor foi hoje diretor, inclusive, né? eu estava esquecendo de falar, querido Omar, que hoje eu sou professor da Fabapar, em Curitiba, atuando no campo da ética, e também de Atos, e também na área de graduação e também no curso de pós-graduação, né? E então tem sido bem gostoso continuar na área acadêmica. Tivemos muito tempo servindo a Deus ali na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, na direção, cumprimos ali nosso tempo, 24 anos, deixamos em dezembro de 2020, e hoje atuamos na área de pesquisa, mobilização e produção também, com missionários da CEPAL. Nós estamos na CEPAL já praticamente quase 1 ano e meio, né? Tem sido também uma alegria estar com essa nova família CEPAL. A CEPAL é uma referência para nós cristãos, principalmente para nós cristãos tidos assim como mais históricos, né? Os cristãos de uma era mais romântica da igreja. A CEPAL, desde a minha juventude, eu tenho acompanhado missionários da CEPAL. Um dos que eu tive assim o privilégio de ter um contato bacana, faz sempre que eu não sei nem como é que está a vida dele, foi puxa, me fugiu até o nome agora, o Kemp, a Judith Kemp. Judith já esteve aqui na igreja 3 vezes, Jaime, né? E Judith Kemp. Jaime Kemp, eles estão aposentados agora. Aposentados, né? Então, a CEPAL tem sido uma referência. Que bacana que você está trabalhando agora com esse grupo aí, com certeza tem muito a acrescentar, né? São 60 anos já atuando, né? A CEPAL atuando no Brasil. No Brasil. É interessante, uma característica que a gente estava conversando outro dia com a liderança, que apesar de uma série de instabilidades na história evangélica no Brasil, a CEPAL se manteve sempre estável, né? Isso é bem interessante, porque é uma instituição que procura ouvir a todos, mas ter a sua própria posição, sem ter aquela atuação bélica e guerreira, uma atuação bem de diálogo, de contato com os diversos alinhamentos brasileiros, mas sempre com a Bíblia como ponto de partida, né? Então, isso é algo muito interessante. Há muitas instituições no Brasil que foram seguindo as ondas, né, de altos e baixos na história evangélica no Brasil, né? A CEPAL esteve sempre, você não tem uma história da CEPAL que mostra declínios e subidas, sempre estável, né? Então é bem interessante estar ligado a essa família CEPAL, com essa história assim já bem escrita já ao longo do tempo, né? O primeiro contato que tive com a CEPAL foi com o querido Ari Veloso. O Ari. Muito amigo da gente, foi professor da Teológica, aluno da Teológica, ex-aluno, professor lá, né? Então foi bem interessante já naquela época ter assim um encontro, né, e ver o trabalho inicial que ele tinha. Mas hoje a equipe também é uma equipe muito dinâmica, né, e é uma equipe muito atuante, né? Então temos aí cerca de 120, a gente chama unidades, são casais, né? E estamos numa fase de desenvolvimento, de crescimento também, e estando disponíveis para outros que queiram integrar-se nesse caminho. O Ari eu não conheci pessoalmente, mas eu curtia muito as matérias que ele escrevia nas revistas, né? Se não me engano, essa revista, me fugiu o nome agora, Ultimato, se não me engano. Ultimato, ele escrevia bastante. E o Ari Veloso tinha uma característica muito bacana, que ele torcia para o mesmo time que eu torço, né? Que ele era palmeirense fanático, né? Pois é, né? Ninguém é perfeito. Ele trocava muitas cartas. Naquela época era carta, não tinha facilidade que a gente tem hoje da comunicação pela mídia social, né? Mas verdade. foi uma época muito bacana. Eu sou 60 já, então eu curtia muito isso aí, né? As matérias que eram escritas, o Jaime Kemp mesmo, a Judith, ele esteve aqui na igreja 3 vezes, uma pessoa humilde, bacana. Então, o meu contato com o pessoal da CEPAL foi muito legal, né? Que bom. Muito legal.
Mas pode continuar, estamos à disposição, viu? Ah, legal, essa abertura que está tendo aí vai ser bacana, viu? Eu vou incomodar vocês aí. Antes da gente entrar mais no assunto que a gente vai tratar, falando da CEPAL ainda, a CEPAL, como que a CEPAL é sustentada, né? Porque é tipo um trabalho missionário da CEPAL. Então, o sistema é bem simples, né? Cada atuante da CEPAL, coligado, todos somos chamados de missionários, mesmo que não estamos plantando igreja, é uma terminologia genérica ou geral, né? Buscamos nossos mantenedores. Na realidade, a CEPAL ela não é uma organização para sustentar a sua equipe, né? Então, cada um levanta seus mantenedores e aí cada missionário contribui com um valor que não é um valor elevado, um valor bem tranquilo. Cada casal, né, cada unidade, como a gente chama, contribui mensalmente, e esse valor serve para a manutenção de uma equipe básica. É uma equipe muito bem enxuta. Pra você ter uma ideia, nós não temos um escritório central físico, né? Tudo funciona remoto. O diretor, por exemplo, financeiro está aqui em Atibaia, também aqui no condomínio, e eu posso explicar um pouquinho uma atividade aqui importante que vocês precisam conhecer. O nosso diretor executivo está em Maringá, né? Herodiel aqui, como diretor financeiro, diretor executivo Cassiano, está em Maringá. Tem a equipe funcional, né? A equipe tecnológica, tem o que hoje está em São Paulo, tem uma colega funcionária de escritório que faz os registros, etc. O escritório também está em São Paulo, remota. Há uma sede, digamos, física, mas que na realidade não tem escritório. Então, hoje a CEPAL aproveita esse espaço e tem uma economia nisso, né? Por outro lado, você tem toda uma série de serviços que a CEPAL oferece a seus missionários, né? Então, nós temos uma plataforma digital, a CEPAL Tech, em que a gente tem acesso a serviços da Microsoft, a outros serviços como Canva, né? E você, por exemplo, cada missionário tem acesso ao Office 365 de graça. Se eu preciso fazer uma reunião, então eu vou usar o Teams, né? Eu também tenho esse acesso, eu e minha esposa. Caixa postal, enfim, uma série de serviços, né, que ela deixa disponível para a sua equipe, né? Fora isso, nós temos reuniões mensais, né, reunião da equipe local. Nós temos uma equipe aqui do interior, CEPAL, e, por exemplo, sábado teremos uma reunião aqui na minha casa, sábado agora, e aí uma reunião de comunhão, bate-papo, comer um churrasco, etc., né, em um orar pelo outro. Então, esse esquema de funcionamento aqui no Brasil. CEPAL também tem o que é chamado de equipe transcultural, que está fora, na Europa, né, e Portugal, em outros países, e também na Ásia. E essa equipe, então, tem equipes lá locais, que são equipes que se reúnem ainda que remotamente, para um orar pelo outro, um estar ocupado um com o outro, tá? E então, em termos gerais, é assim que funciona a CEPAL, de uma maneira muito simples, mas de uma maneira muito efetiva, eficaz e eficiente, né? É interessante também um detalhe que a CEPAL está preocupada sim com o trabalho, com a missão que cada equipe tem, né? Cada unidade ou cada missionário, mas está mais ainda preocupado com nossa qualidade de vida, nossa dignidade e qualidade de vida. Tanto que a CEPAL em Portugal tem lá uma casa, né, chamada Pit Stop, e essa casa ela serve de apoio para pastores, missionários, CEPAL ou não, para dar suporte tanto na área emocional quanto na área espiritual, pastoral. Então, às vezes há alguma necessidade de um casal ter de se recolher aí por algumas semanas para poder ter um momento de apoio, de amparo, cuidando de quem cuida, né?
é lá na cidade de Sintra, em Portugal, perto de Lisboa, e a CEPAL entendeu que deveria reprisar esse tipo de atuação aqui no Brasil. Então, a casa da CEPAL, aqui, chama Casa Conosco, né, um trabalho chamado também Renovo, é aqui no condomínio, Palavra da Vida, né? Na realidade, o condomínio aqui é Recanto Tranquilo, onde está o seminário Palavra da Vida, né? Mas a casa é aqui no condomínio. Ontem mesmo a casa acolheu uma psicóloga com um grupo de atendimento, e ela não é muito grande, o objetivo não é grandes atendimentos em volume, mas em qualidade. E nós teremos aqui no dia 6 ao dia 10 de maio, agora de 2024, o segundo encontro para pastores e líderes da CEPAL, em que nós vamos trabalhar com o tema resiliência. Teremos aqui o Dr. Abner Borilas, que é formado também conosco lá em São Paulo, na Teológica, na graduação em Teologia, mas também psicólogo, ele tem formação em mestrado e doutorado na área de medicina, e ele vai trabalhar sobre resiliência sim, burnout não. E eu, a minha esposa, que é psicóloga, a esposa dele, Elza, e Marineide, também da CEPAL, que cuida da casa, junto com o esposo, o Herodial. Nós vamos trabalhar também com as esposas de pastores que estiverem presentes, um grupo não muito grande, e isso substitui o antigo encontro da CEPAL. Isso a gente está chamando de retiro, o segundo retiro da CEPAL. O ano passado foi feito o primeiro, e agora é o segundo. Então, antigamente havia aquele grande encontro da CEPAL, e a CEPAL entendeu que já tem outros encontros no Brasil, e tratar de diversos temas já estão sendo tratados. O investimento é muito grande, o custo hoje de hotelaria é grande, então a CEPAL entendeu que pode fazer um encontro menor, chamado retiro agora, né? Então, para cuidado da vida, tratar de temas ligados com a vida em si. Não são temas operacionais, instrumentais, de liderança, não, são temas ligados à vida, tanto que agora o tema é resiliência. Já estamos preparando também já para o próximo ano, creio que deve ser maio também, um outro tema sobre vida, né? Como nós podemos, no Ministério, cuidar da nossa vida, ter uma saúde física, saúde mental e emocional, e uma saúde também, diríamos, espiritual, né? E saúde ministerial, e como podemos ser instrumentos de Deus. O ministério é desgastante, né? A gente costuma dizer que o ministério faz mal à saúde se a gente não cuida. Então, a CEPAL tem essa visão, né? E temos esse encontro, né? Não sei se algum colega estiver aí, isso vai ser projetado no último fim de semana de abril, é só entrar lá no site, né? cepal.org.br, logo você vai ter a informação desse retiro, vai dar tempo de você, esposa, poderem estar conosco. Vai ser um encontro bem, eu digo bem pequeno, no sentido que geralmente a gente pensa em encontro de 200, 300 pessoas. Esse encontro, se tivermos 50, já será bom. Já até passou do nosso limite. O objetivo é qualidade, muito mais do que quantidade em si, tá? Então, esse é o funcionamento da CEPAL, né? A CEPAL ela tem um setor de mobilização, que é dirigido pelo Sebastião Júnior, que está em Londrina. Londrina não, Apucarana, perto de Londrina. Você vê que é tudo espalhado, né? E tudo junto ao mesmo tempo. E a comissão de mobilização, ela envolve colegas da CEPAL de diversas partes do Brasil e do mundo. De Portugal, a Arlete está lá. A Arlete, que cuida, inclusive, é psicóloga, o esposo dela, Luiz, que cuidam lá do Pit Stop, lá em Portugal, né? Sintra. Ela faz parte sempre são casais, né? E o Luiz fazem parte também dessa comissão junto com o Sebastião, esposa, e mais outros líderes. E nós estamos num período de incentivar pessoas a estarem se integrando à nossa equipe, nas suas áreas de atuação. Então, a CEPAL não atua só em plantação de igreja. Né? Geralmente, o que se pensa no trabalho missionário é plantação de igreja, evangelização, ou às vezes trabalho social. A CEPAL vai além de tudo isso. Ela tem um leque bem aberto, tanto que o nosso ministério, o meu e da minha esposa especialmente na área de cuidado, e se colocando agora à disposição da casa aqui da CEPAL em Atibaia, o meu trabalho é um trabalho que está vendo aqui, os livros, estudo, pesquisa e da palestra. Onde eu estava
estava em Guarulhos, ajudando lá uma igreja, na área de discussão de cultura contemporânea, na área de bioética, né, abortamento, eutanásia, distanásia, na área de ética em geral, cultura de gênero. Como cristão neste mundo pode viver o evangelho de maneira segura, em compreender esse mundo, né, que a gente vai falar sobre isso já já. Então, a CEPAL tem também trabalho na área de liderança, com o Josué Campanhã, também amigo nosso, né, com a Invisionar, enfim, tem uma série de atuação, né, não é só evangelização, trabalho de missões, plantação de igreja. Então, a CEPAL entendeu que, ao longo do tempo, ela poderia abrir o leque de atendimento ao reino de Deus, né? Tanto que CEPAL hoje servindo a pastores e líderes. No passado era serviço para a evangelização da América Latina, hoje é servindo a pastores e líderes. Então, que legal. Né, de atuação, que o reino de Deus é assim, né? Então, a missão que Deus tem em resgatar toda a criação e a criatura, ela é exatamente ampla, né? Então, mas, em resumo, seria isso. O Josué Campanha tem estado bastante com os pastores da Convenção Batista Nacional, né? Legal. Cada um vai dando a sua parcela de contribuição para o reino, né? Sim. Cada um. Então, ele tem algumas experiências muito interessantes na área ministerial, em especial para pastor, para líder. Então, verdade. Muito bacana as experiências que ele reparte. Legal. Então, você comentou uma coisa interessante, né, que eu acho que é o que vai permear bastante o nosso bate-papo aqui. O que seria a bioética? Que mistura duas palavras. Alguém pode estar acompanhando e falando biologia, né, ética. O que tem a ver uma coisa com a outra? E é um assunto, eu acho que bastante novidade para muitas pessoas que vão nos acompanhar aí. Então, eu iniciei minha carreira no campo da bioética e ética em 1980. Né? Quando eu era professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, eu tive um mentor na área acadêmica, que era o Dr. Truman Ear-Bryant, né? E ele era um professor que já dava bioética naquela época. Né? Naquela época, a Faculdade de São Paulo já tinha trazido isso na sua herança com o Dr. Flamínio Fávero, que ele era médico no poder público, inclusive na área de autópsias, etc., né? E ele, então, tratava já desses assuntos antes disso. Então, o Dr. Bryant, que foi um professor de ética, manteve esse perfil de bioética lá na faculdade, e quando ele foi para os Estados Unidos, eu era assistente dele, eu era monitor, né? Ajudando ele a corrigir trabalhos, apuração de notas, etc., às vezes substituindo, era aluno ainda, né? E aí ele disse, olha, Lourenço, eu estou indo embora para os Estados Unidos, né, mas eu espero que no futuro você assuma essas áreas. Então, aconteceu isso, de eu assumir a área de ética e bioética em 1980. E naquela época no Brasil não se trabalhava, não se discutia, não se falava de bioética. Né? Acho que o primeiro artigo que eu escrevi foi para a Folha da Tarde, aquela antiga Folha da Tarde, que era uma subsidiária da Folha de São Paulo, e eu escrevi um artigo, por exemplo, que eu me lembre sobre eutanásia. Né? E foi interessante porque a nossa argumentação naquela época não tinha muitos recursos, porque os assuntos nem eram muito bem trabalhados, discutidos, não havia literatura naquela época. Né? Havia nos Estados Unidos pouca coisa, e tanto que esse termo bioética era já um termo novo, hoje ainda é novo, né? E então foi bem interessante. Quando eu estava na Escola Médica do Hospital Albert Einstein, me especializando em bioética, porque não fiz nenhum curso, né, foi só autodidatismo, foi interessante que um dos líderes lá do hospital, com quem eu desenvolvi amizade, ele falou, olha, é muito interessante que já naquela época você tratava desse assunto, ainda que de maneira rudimentar, porque não tinha muitos recursos. Eu falei, pois é, no Brasil não se discutia. Né? Então, a bioética, de fato, como você disse, é uma palavra composta. Ela tem duas palavras, né? Do grego, bio, vem do grego bios, que é vida,
E ética que vem de ethos, que pode ser caráter ou costume, né? Mas geralmente ética já se tornou, digamos, aquela descrição, ou das normas, eu prefiro dizer, dos princípios que vão nos indicar o que é certo, o que é errado, qual é o melhor caminho, como sinalizadores, como sinais de trânsito, né? E bios tem a ver com vida. Então, com o correr do tempo, o que aconteceu? Se confundiu muito bioética com ética médica, né? O trabalho que eu fiz, por exemplo, que eu passei na especialização, foi mais bioética médica mesmo, né? E quando você estuda bioética mesmo, você vai descobrir que tudo que está ligado com o manuseio da vida, então por isso bio, né, ela é tratada pela bioética. Então a bioética não vai lidar só com os assuntos do campo da medicina, como abortamento, eutanásia, distanásia, transplante de órgãos, né, a relação entre paciente e médico, né? Ela vai muito mais além, né? Transfusão de sangue é um dilema ainda não resolvido praticamente no Brasil, né? Então, o que acontece? Você trata outros assuntos. Você vai tratar, por exemplo, assuntos ligados à área ambiental, na ecologia. Você vai tratar na bioética. Tá? Então, porque você está tratando de vida, né? Você está tratando sobre quais efeitos que nós, seres humanos, imprimimos na natureza e como a natureza nos devolve, né? Isso, inclusive, tem uma base lá no Gênesis, no que a gente chama em missiologia de mandato cultural, né? Depois a gente pode entrar nisso aí, se você quiser anotar, mas nós vamos tratar também da manipulação dos meios de comunicação, né, no comportamento humano. Nós vamos tratar, alguns não concordam, mas o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo trata da vida, né? A manipulação, por exemplo, da mídia sobre o ser humano. Você vai tratar o tratamento justo do presidiário, tá? Que é a manipulação ou o manuseio da vida de alguém que supostamente cometeu um crime, que precisa ser recuperado, mas quando entra no sistema, ele entra na universidade do crime, né? Então, como a gente lida com isso? Como deveria lidar, tá? Entendeu? Na bioética, se você quiser, você vai tratar sobre a liberdade também de expressão, que no Brasil hoje está vivendo um momento muito crítico, né? Eu creio que esse é um assunto que podemos tratar, anota aí, a gente vai tratar mais na frente. Então, a bioética, ela tem essa amplitude de atuação, né? Essa amplitude de tratamento desses diversos temas, de uma visão mais ampla, né? Então, eu diria para você que é um tema, tanto a ética quanto a bioética, eu costumo dizer, ela é uma espécie de mão que puxa a teologia, que é abstrata demais, para os dilemas humanos que são reais demais, né? Então, a teologia fica lidando com assuntos ligados ao transcendente, e a ética e bioética puxa a teologia para discutir os dilemas do cotidiano, entendeu? Então, aliás, que ética é uma palavra que eu acho que faz tempo que não faz parte mais da cultura igrejeira, vamos dizer assim, né? Porque a ética, ela desapareceu em todos os sentidos, sem querer aqui menosprezar, porque o público que acompanha o Quarta Convida, ele tem católicos que nos acompanham, sim, tem pentecostais que nos acompanham, como tem os nossos amigos históricos, né? Mas é uma herança, eu tenho até preparado alguma coisa aí na área, não escrevi ainda, mas é uma herança ruim, para dizer uma palavra mais tranquila, que a gente está herdando de um tempo para cá, principalmente com a vulgarização do evangelho, né? Parece que ética é uma palavra que nós não vemos mais, inclusive entre os nossos líderes, né? Há algumas questões que a gente tem que lidar, né? Por quê?
nós temos, em primeiro lugar, a redução do cristianismo à atividade, evento e programa, né? E você tem uma visão de reduzir o cristianismo, a igreja, a educação teológica, a mais uma ação instrumental, né? Então, você reduz o cristianismo ao pragmatismo institucionalizado, funcional, né? Então, o cristão, ele aceita Jesus e ele, então, logo é convidado agora a ter uma ocupação de fim de semana, né? Então, o domingo, que é o dia do descanso e celebração, se torna o dia do cansaço e da agitação, né? Então, são situações que nós deixamos de ver no Novo Testamento, né? Como que isso deveria ser, percebe? Então, o cristão, ele acaba, muitas vezes, não digo sempre, graças a Deus, né? Sendo induzido a que ele vai cumprir o ritual do fim de semana e o culto passa a ser um tipo de um sacramento, né? Uma missa evangélica, desculpem aí usar essa expressão para os ouvintes aí que são católicos, né? Missa no sentido de ser algo mecânico, né? Ele cumpriu. É como Isaías 29:13, né? Que mecanicamente aprendeu, né? Então, nós temos que compreender esse fato. Então, o cristão, ele já aprende, vou cumprir meu papel de fim de semana, tanto que as pessoas dizem, eu vou à igreja, como se a igreja fosse um lugar. Exato. Jesus não morreu por um lugar, Jesus não morreu por paredes, instrumentos e móveis, mobiliário. Jesus morreu por nós. Eu recentemente escrevi um pequeno artigo para a revista Comunhão, aliás, é uma revista muito fantástica, comunhão.com.br, você que está me ouvindo deve consultar, assinar. Eu não vou à igreja, né? Eu acho que eu não distribuí isso ainda, acho que o Ítalo sempre recebe meus artigos, né? Depois o Omar precisa passar o seu e-mail para mim, para eu mandar na minha lista de distribuição. Deixo essa obrigação para o Ítalo fazer, mas o pequeno artigo diz, eu não vou à igreja, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Então, quando eu estou reunido com os demais irmãos, eu estou para celebrar, né? Estou para celebrar, adorar a Deus, conviver com meus irmãos, no templo, entendeu? Então, é uma diferença. Então, é o sentido do culto, né? A gente perdeu o sentido do culto. Perdeu o sentido do culto, porque o culto se tornou mecânico, né, como eu falei. Esse é um lado da história. Há um outro lado da história, que depois dos movimentos avivacionistas do século retrasado, né, há uma busca para evangelizar e levar a pessoa a Cristo, e isso está correto, mas para que ela seja preparada para a volta de Jesus. Esquece-se que a pessoa, ao aceitar Jesus, ela tem um desafio diante de si de viver o evangelho, viver as boas novas na vida prática. Tanto que eu comparo as boas novas a um tripé. Eu tenho um tripé aqui, que é uma câmara reserva que eu tenho, né? Um tripé tem 3 pernas, né? Tem 3 pernas. E aqui é o meio, tá? Então, não é uma quarta perna, é o meio. Então, nós entendemos que devíamos pregar o evangelho. Ótimo, isso é bíblico, não posso deixar de fazer isso, anunciar as boas novas. E aí nós preparamos o crente, a pessoa que crê no evangelho, a esperar Jesus voltar. Uma visão muito escatológica, né? Enquanto isso, cuida da tua vida, mas vem nos domingos aqui na igreja. E nós esquecemos que, ao aceitarmos Jesus, né, Paulo fala, escrevi um artigo essa semana, que vai ser publicado no Jornal Batista, tenho lá uma coluna 2 vezes por mês, a educação e a ressurreição. O que tem a ver educação com ressurreição? Paulo diz em Romanos 6,4, e ele vai falando ali nos versículos anteriores, que nós fomos crucificados com Cristo. Versículo 4, se assim devemos considerar ressuscitados em Cristo para uma novidade de vida. Aqui é a outra perna do tripé, que é viver as boas novas, aplicando os princípios aí éticos, que é o que você estava falando, na minha vida pessoal. Então, aqui está outro tripé.
a ponto de, outra parte do tripé, nós temos uma transformação de caráter e de vida. Então, são 3 pernas, né? Nós praticamos uma, esquecemos das outras 2, que vão dar significado completo ao Evangelho. Eu chamo isso aí, na minha abordagem teológica, de tripé da Missio Dei, que é pregar, viver e ser, né? Aí é o que você falou sobre, muitas vezes, a falta de uma vivência ética na igreja, exatamente por esse motivo. A nossa visão é muito soteriocêntrica ou salvacionista. Fulano está salvo, a alma dele já está preparada para o céu, vamos dar um cartão magnético para ele, né? Para ele poder abrir a porta da Nova Jerusalém quando Jesus vier. E a gente esquece da vivência hoje. Atos 17:6 diz: aqueles que transtornaram o mundo, e o verbo transtornar é virar de perna para o ar, chegaram até nós. Tá? Estavam pregando o evangelho, e à medida que pregavam, os cristãos iam vivendo o evangelho e colocando em risco o Império Romano. Ou seja, Jesus é o Senhor, não mais César é o Senhor. A moralidade da época era colocada em risco. Vai sair uma Bíblia agora sobre a Terra Santa, muito interessante para vocês lerem, né, da Editora Geográfica. É bem interessante, porque ali, eu estou trabalhando na revisão dela, mostra esse mundo perdido do Império Romano. E os cristãos daquela época colocavam em risco isso. Aqueles que têm transtornado o mundo não é só pela pregação verbal, pela vida. Pregar, viver e pela transformação de caráter, pelo ser, né? E hoje eu geralmente pergunto a pastores, isso tem a ver com ética, né? Se nós tivéssemos cumprido o nosso papel no Brasil como evangélicos, será que teríamos um Brasil hoje complicado, difícil, repleto de corrupção, imoralidade, secularização, questionamento sobre liberdade, né? Então, eu diria para você que, quando você fala de uma ausência de ética na igreja, eu diria, tem todo esse conteúdo complexo aí que nós precisaríamos recuperar, né? Então, a igreja, ela é instituição, não vai deixar de ser instituição, porque a partir do momento que ela diz, não sou uma instituição, com o tempo vai voltar a ser instituição. A instituição é meio, não é fim. Departamentos, estrutura da igreja são necessários, são meios e não fins. Quando tudo isso se torna fim, como hoje me parece que tem acontecido em grande parte, nós esquecemos a nossa finalidade. A nossa finalidade é sermos instrumentos de Deus na missio Dei, isto é, na missão de Deus em resgatar, redimir toda a criação e criatura por meio de Jesus Cristo. Então, a gente sofreu aqui uma resistência muito grande, porque a gente começou a estudar a questão da igreja missional, intencional. Sim. Estudamos os livros do Timothy Keller, aquele A Treliça e a Videira, e alguns nos taxaram de liberais, alguns foram embora da igreja, né? Que coisa, né? Quer dizer, não entenderam a questão da missão real da igreja, ser uma igreja missional, intencional, tentar sair um pouquinho das 4 paredes, né? A boa literatura também, boa literatura tem saído também, de Michael Gorin. Eu entreguei agora a tradução de um livro dele, Tornando-se uma Igreja Missional, espero que a editora publique aí logo, que é um livro interessante, né? E há um outro livro dele, que eu não sei se vocês conhecem, até deixo aqui, porque ele sempre eu indico, né? A Igreja Missional na Bíblia, da editora Vida Nova, tá? Tem publicado livros dele, é um livro bem interessante, não sei se vocês chegaram a usar, do Chris Wright também, né? Eu estou trabalhando na tradução de um outro livro dele, a Missão do Povo de Deus, que é um resumo do outro livro maior que ele fez. Esse aqui é publicado também pela Vida Nova, né? E publicado pela Vida Nova também outro que é a Missão de Deus, que é mais volumoso. Isso aí é mais compacto, né? E o Chris escreveu um outro livro sobre a grande comissão e a grande narrativa, né, de Deus, que é muito interessante, que você já sabe, é a história de Deus, né, e todo o Antigo e Novo Testamento, eles estão conectados entre si, e a gente geralmente faz uma análise vertical de cada livro, em vez de olhar o grande varal que é
a grande narrativa de Deus, né? E tudo ligado a isso. Agora, se chamam isso de liberal, então o que é ser liberal? Não sei. É meio esquisito. Né? Eu evito muito o uso de certas etiquetas de adjetivos, né? Porque eu acho que hoje em dia isso é muito comum, né? Muito comum você trabalhar muito com essa visão, né? Então é bem interessante hoje a gente ver tudo isso aí. Então, eu fui uma época atrás, naquele programa Vejam Só, você deve conhecer, Sim, claro. Da igreja do Soares, né? Eu Hit estive 2 TV. vezes lá, o Ítalo teve também. É, Eu Hit lembro TV. que o tema que eu fui defender, eu até falei para o rapaz, né, na época, falei, olha, isso não é uma especialidade da minha área, né, que é mais Antigo Testamento, mas foi para defender o momento da concepção da vida. Eu acho que deve ter até lá nos registros dele, né? Isso tem muito a ver, né, com a bioética, né? Esse Verdade. Negócio de abortagem, etc., tem muito a ver com a bioética, não é verdade? Sim, com certeza. Tem muito a ver, porque você vai tratar da origem da vida e tudo, né? Esse é um tema fundamental que a gente tem que trabalhar, né? Então, na bioética você trabalha tudo que é ligado com o manuseio da vida. Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, você tem também os extremos. Vamos um pouquinho ficar na bioética médica, que eu acho que depois a gente pode ir para a ecologia, se o tempo permitir. Quando você trata do abortamento, a palavra abortamento ela é correta, né? Geralmente se usa aborto, até o pessoal da área médica. O aborto é o concepto rejeitado. O abortamento é o ato de você expulsar o concepto, né? Então, até falta isso na literatura, aliás, na exposição jurídica e médica, até médica, né? Mas eu aprendi isso com o pessoal da área médica, né? Que é muito dedicado às definições mais claras do termo. Então, no abortamento, você está precisando discutir assuntos preliminares ou temas preliminares. E um dos temas preliminares a ser discutido é quando se origina a vida. Entendeu? Quando se origina a vida. É bem interessante que no STF tem uma discussão lá sobre a DPF 442, que é uma ação que o PSOL, o partido, entrou para poder ter o abortamento a partir de 12 semanas, né, da gestação. Né? E aí, então, eu fui para lá, representando a Convenção Batista Brasileira, a ex-ministra Rosa Weber, a equipe dela analisou uma série de pedidos, eu acho que foram mais de 200 pedidos, selecionou 40. E o pedido da Convenção Batista Brasileira foi selecionado com a minha presença. Eu estive lá em 6 de agosto de 2018, em que eu fui discutir esse assunto. Eu não usei um versículo bíblico, mesmo porque num campo desse, você vai usar princípios bíblicos. Exato. Você cita a Bíblia, você logo é rejeitado, mas você não pode deixar de citar os princípios bíblicos. Sim. Então, eu apresentei, a ministra pediu com a equipe que apresentasse um documento, né, explicando a minha posição. Uma mini biografia, uma monografia, vamos assim dizer, um paper, que a gente fala em inglês, de 30 páginas para explicar a origem da vida. E eu trabalhei com 2 células, né? E eu usei princípios da embriologia e da genética. A ideia foi mostrar princípio da vida. Quando a vida se principia, a partir dali que nós não podemos mais caminhar para o abortamento. E nesse caso específico, o que acontece é que eu procurei mostrar que a vida se origina quando há uma replicação celular, ou na medicina chamado clivagem, né, ou segmentação celular. E nesse caso específico, quando você tem, horas depois da fecundação, você tem células que vão se replicar em números pares. Nessa replicação, há uma transmissão do código genético que vai identificar a pessoa de maneira singular. Vai identificar a pessoa até o seu termo, como se diz na medicina, ou até a sua morte, com algumas mudanças não essenciais,
por fatores da natureza, epigenéticos, etc. E ali, então, o que eu defendi foi que ali é a origem da identidade do ser. E nós temos que batalhar para a manutenção dessa identidade do ser. Né? Então, esse foi o ponto essencial. Ali eu expus em cerca de 20 minutos, não deu, era apenas o tempo, então foi isso. Depois, em setembro de 2022, em Curitiba, na Assembleia Legislativa, foi feito o lançamento da campanha, lançamento de uma proposta parlamentar pró-vida, né? Um movimento parlamentar pró-vida. E eu fui convidado novamente pelo deputado Fábio, que, aliás, tem feito um grande trabalho como deputado estadual lá no Paraná, cristão. E aí eu estive lá e expus a mesma coisa e mais alguns pequenos detalhes em cerca de 11 minutos. Né? Esse eu acho que eu mandei para o Ítalo, não sei se ele se lembra, posso mandar de novo, o link onde tem o vídeo, em que eu fiz novamente a exposição para demonstrar que a origem da vida está quando se origina algo que permanece até o fim da vida, que é a identidade genética do sujeito. Percebe? Então, nas discussões no campo da bioética, nós lidamos com definições preliminares. Quando eu vou tratar de eutanásia, já é um outro tema, né? Outro tema, abortamento é início de vida. Quando eu vou tratar da eutanásia, eu já vou ter que lidar com o transplante de órgãos entre vivos e mortos, né? Há transplante de órgãos entre vivos, né? Por exemplo, rim, fígado, etc. Mas transplante de coração, transplante pulmonar, né? Já é entre vivos e mortos. Transplante de pele já é entre vivos e vivos, né? Então, o que acontece? Nesse caso de um transplante entre vivos e mortos, eu vou ter que discutir um outro assunto que é o extremo. Quando se dá o momento da morte. Você vê, esses temas eles não estão necessariamente descritos em versículos bíblicos. Quem procura versículo bíblico para discutir, está escrito aqui, tem que trabalhar com a Bíblia de maneira diferente, é uma questão hermenêutica. Discutir princípios, né? Você vai ter que discutir princípios em si. Então, o que eu diria? Aí você vai ter que discutir quando se dá a morte. Né? A Bíblia não vai discutir isso. Não é papel da Bíblia discutir. A Bíblia vai falar sobre a valorização da vida. E aí, então, você vai ter que ir para a medicina e para discussão científica. Né? Hoje, a medicina já tem estabelecido alguns princípios sobre isso. Por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, se descobriu a ressuscitação. Então, quando a pessoa parava de respirar, era tido como morta. Né? Ou quando o coração parava, era tido como morta. Quando se descobre a ressuscitação da pessoa por uma respiração artificial, digamos, mecânica ou física, né? Mecânica por equipamentos ou física com respiração boca a boca, digamos, num momento de emergência, né? A pessoa então voltava a viver. Então começou -se a descobrir, poxa, então não é quando o coração para ou a respiração para, é possível restabelecer esse funcionamento. Então a bioética vai começar a discutir agora aí a vida, né, o final da vida. Então, em geral, a medicina tem discutido sobre isso e tem mostrado que a cessação da vida há quando há a paralisação do tronco encefálico. Então, já não há condições de haver, digamos, uma continuidade de vida, que é a essência em si de todo funcionamento neurológico da pessoa, né? Em que o córtex pré-frontal, o córtex geral, né? O neocórtex, vamos assim dizer, tem a paralisação e começam as células a morrer, né? Então, quando você estuda a estrutura neurológica do cérebro, você vai entender melhor isso. Põe no Google, vê lá a estrutura do cérebro. Então, quando há cessação funcional do tronco cerebral, encefálico, né, então aí há a morte. Então, o que acontece? Vai haver um transplante de coração. Então, a equipe médica tem que determinar se aquele paciente doador do coração já tem o estado
falimentar da sua estrutura neurológica, que é cessação funcional encefálica. Né? Então, nesse caso, o que acontece? Aí sim se extrai o coração da pessoa, extrai o pulmão, etc, etc. Então, aí já é um outro extremo, você entendeu? É um outro extremo que eu vou trabalhar com transplante de órgãos, eutanásia, né? A eutanásia já você tem aí, antigamente a gente só discutia a eutanásia, hoje você tem a mistanásia, a gente costuma dizer que em países onde há um cuidado precário da saúde, Brasil é assim, em muitos lugares do interior, a gente está aqui próximo da capital, vocês estão na capital, então os cuidados são bem mais próximos, né? Mas você tem regiões do Brasil em que, e de outros países em que o cuidado se não é reduzido, ele não existe. Então a pessoa morre por falta de cuidado. Em linguagem simples, isso é a mistanásia. Interessante. Você interessante, porque são bloqueios que tem o cristão, tem muito bloqueio com relação a isso. Transplante de órgãos, momento da morte cerebral, né? Então, o que você tem que entender aí, na realidade, o que existe muito é mistanásia, né? Deixar de cuidar do paciente, né? A eutanásia é quando há uma interrupção do processo de vida num paciente em terminalidade. Uhum. E aí você tem também o aspecto de descobrir quando é a cessação funcional do tronco cerebral ou encefálica, né? Então, esse outro processo. Você tem a ortotanásia, que é o cuidado de um paciente na terminalidade, para que ele possa passar pela terminalidade e cessação de vida de maneira suportável. Aí entram dois princípios na bioética, que é dignidade e qualidade de vida. São dois princípios essenciais, né? Então, o paciente tem de ter essa dignidade e qualidade de vida. Então, se ajuda o paciente a fazer o processo de encerramento da história dele de vida, né? E você tem também a distanásia, né, que é você manter o paciente ainda vivo, né, ainda que ele não tenha mais o seu tronco cerebral funcionando, percebe? Então, essas discussões, quando se dá o fim da vida, percebe? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, com um aconselhamento bioético, olha, o meu pai, o meu avô, sei lá, o médico chegou e diz, não tem mais o que fazer, tá? Então me diga o que o médico falou. Não, ele disse que já tem a morte do tronco cerebral. Então do ponto de vista da história médica, né, você não tem registro seguro de um prosseguimento de vida num caso desse. E se a pessoa prosseguir, muitas vezes, na maioria das vezes, há uma vida vegetativa que a pessoa vai ter, né? Então, aí vou matar o paciente? Não, nesse caso não. A pessoa já não está mais cerebralmente reagindo. Ela tem o seu corpo funcionando porque tem o suporte ali, e o coração bombando e passando sangue para todo lado, etc, né? Então, ele biologicamente está funcionando, mas a natureza essencial do ser humano não é só um funcionamento biológico, ele é também. A natureza humana, ela se diferencia de outras naturezas, né? O gênero humano, aí é uma discussão séria aí sobre gênero, né? Que gênero hoje é sexo, não tem nada a ver, gênero é gênero humano, né? Eu digo que o gênero humano tem dois sexos, né? Esse é outro assunto também na ética, tá? Que a gente discute. Então, de qualquer maneira, o ser humano, ele é um ser humano a partir da sua percepção de identidade, da sua autoidentidade, da sua vida, né? Da sua percepção de mundo. Alguns têm reduzido, por exemplo, uma pessoa que tem uma síndrome qualquer aí, mental, uma síndrome outra, como Down, etc., né? Um autista, por exemplo, ele é uma pessoa plenamente funcional do ponto de vista orgânico, mas do ponto de vista de interação de vida, ele tem o mundo dele. Então é um ser humano, percebe? Ele tem percepção. A percepção dele, ela é dentro de uma percepção específica, né? E o autismo é interessante, você tem que ser aceito no mundo dele, mas é um ser humano.
uma pessoa que tem Down, por exemplo, ele tem uma redução de cognição, mas é um ser humano, né? O Down ele vai necessitar de um aporte, de um suporte grande, mas é um ser humano. Você tem reduções cognitivas, mas ele tem cognição, ainda que reduzida, mas ele tem cognição, né? Então, agora, um ser que já não tem mais nada disso, percebe? Tem a mínima percepção, o neocórtex já não funciona mais, está morrendo, as células neurais, né, neuronais estão morrendo, etc., ou já faliram, né? Então, num caso desse, quando a pessoa decidir, ela não vai decidir pela injetar algum potássio no seu paciente, né, no seu parente, mas simplesmente ela vai reduzir e chegar a um ponto de suprimir aquele tratamento. O pessoal fala desligar os aparelhos, não é só isso, né? A pessoa está recebendo uma série de atendimento biológico também, bioquímico, então aí há uma redução e o paciente, então, ele vai ter uma cessação de vida normal, se já há um tronco cerebral ou uma morte encefálica, percebe? Mas aí é uma decisão da família, né? Na ética e na bioética você não pode impor nada para a pessoa, você tem que dar orientação, mostrar os caminhos, as consequências, tá? Então, esses assuntos, veja, foi longo aí, não sei quantos minutos, nós tratamos de temas preliminares, né? É interessante na medicina hoje que você tem o que é chamado de principialismo, né, na medicina. No Brasil adota o principialismo, a medicina norte-americana também, surge lá essa discussão, né? O principialismo ele apresenta na relação médico-paciente, médico-paciente, situação do paciente, pode ser de enfermidade ou não, são 4 princípios, né? Você tem primeiro a autonomia do paciente e a autonomia do médico. É uma discussão complicada essa, porque, por exemplo, o médico tem que dar o atendimento compreendendo que o paciente ele é autônomo para aceitar ou não. Então, ele precisa de dar esclarecimento, né? É interessante porque eu já perguntei para muitos médicos, e aí, você conhece o principialismo, né? Como assim, né? Então, muitas vezes, na faculdade de medicina, não se ensina o principialismo para o médico. Isso pode acontecer. Tá? Então, o paciente, quando ele sabe que o médico sabe que o paciente tem a autonomia para aceitar ou não aquela terapia, ele não é que ele está tendo uma redução do seu trabalho médico. Na realidade, ele está respeitando que o paciente é um sujeito histórico. O paciente ele é autônomo, no sentido de ter decisões a serem tomadas. Então, o autoritarismo seria, não, eu sou médico e você tem que aceitar. Não, não necessariamente. Isso exige do médico um trabalho muito grande. Paciência, um trabalho didático de uma consulta ser uma consulta que explique para o paciente, mostrar as alternativas do tratamento, os efeitos colaterais, né? Você percebe? Então, isso exige muito do médico que é consciente no seu trabalho, e foi assim treinado, né? Agora, também tem a autonomia do médico. Se o paciente quer um tipo de tratamento que o médico entende que não deve dar, ele não vai dar, ele tem essa autonomia. O código ético da medicina protege o médico nesse sentido, percebe? Vem uma paciente lá e diz, eu quero abortar. O médico diz, não, eu não faço isso. Ele tem essa autonomia também. É claro que aí tem choques, né? Porque você tem um segundo princípio do principialismo na ética médica, né? Que é na bioética, que é a beneficência. O médico tem que trabalhar para o bem-estar do paciente. Então, ele não vai poder utilizar de certas ações do ato médico, que é uma situação, ou terapêuticas, de modo que ele venha prejudicar o paciente. Aí já entra o terceiro princípio, que é chamado de maleficência. Ele não deve dar um tratamento que prejudique o paciente. Tá? E aí existe um quarto princípio, que é a justiça, que é o princípio institucional, legal do país, legal da medicina e legal da instituição que ele trabalha. Aí você fala, puxa, legal tudo isso. Complicado, porque quando você começa a relacionar esses 4 princípios do principialismo, a coisa complica. Por exemplo, um paciente que de uma certa religião não aceita
ser transfundido, isto é, ter uma transfusão de sangue, e a única maneira de salvar o paciente é uma transfusão de sangue, é uma discussão gigantesca, porque é a autonomia do paciente, mas que afeta na beneficência do médico e na maleficência. Se o paciente não for transfundido, o médico vai estar permitindo uma maleficência e não praticando a beneficência. Só que a justiça, isto é, a instituição, as leis do país não dizem nada. Então, é um assunto muito difícil, que o hospital que tem comitês de bioética tratam disso e não chegam, pelo menos até onde eu tenho descoberto, a muitas conclusões definidas. Percebe? Mais um dilema. Testemunha de Jeová, né? Isso, exatamente. Mais uma situação, que eu diria, hoje, na medicina mercantilizada, a autonomia do médico é afetada pela imposição mercantilizada do sistema ou das grandes corporações contra o médico. O médico ele entende que ele precisa de, no mínimo, 20 minutos, meia hora, para atender um paciente de maneira mínima, e o sistema médico mercantilizado diz, não, você só tem 10 minutos, ou 15, ou 12 minutos. Recentemente, a minha esposa foi marcar a consulta, e marcar a consulta, eu acho que 10h48, né? Aí eu brinquei com a menina, poxa, 12 minutos só de consulta, ela olhou para mim assustada, né? Caramba, né? E a hora que o paciente entra, ele começou a preencher o terminal, no terminal os dados do paciente começa a contar, tanto que alguns médicos, é muito interessante, que não concordam com isso, o paciente entra, ele não começa a preencher no terminal, não. Ele lê no terminal a consulta anterior, começa a conversar com o paciente, aí o paciente sai que ele vai preencher o formulário, né? Uma consciência médica interessante de atendimento, né? Contra o sistema mercantilizado. O sistema mercantilizado aí está levando o médico a não praticar beneficência e a praticar maleficência. Mas não há justiça. Quer dizer, o Conselho Federal de Medicina não fala nada. A ANS não fala nada. Né? A ANS, a Agência Nacional de Saúde, não fala nada. Então, é bem difícil isso para o médico profissional de medicina. O médico chega assim, isso já aconteceu, testemunho de um médico amigo, né, cristão, em que ele chega e diz o seguinte, o chefe clínico me liga e diz assim, olha, fulano, você não está fazendo cirurgia. Ele disse, não, mas os pacientes estão precisando. A resposta do chefe clínico, pois é, mas você tem de cumprir metas financeiras. Quantas cirurgias são realizadas hoje no mundo, não é só o Brasil isso, quantas cirurgias são realizadas no mundo hoje, desnecessariamente, mas para cumprir meta, né? Primeira coisa. Então, e é uma situação que já vai para um outro extremo, né? Porque se na Constituição brasileira há ali a presença do Estado em prover saúde para os pacientes, para os cidadãos, né? Prover segurança, saúde, esporte, etc. E não provê. O INSS, em termos, ou vamos falar INSS, desculpa aí o erro, mas o SUS, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ideal, do ponto de vista documental, é fantástico. Do ponto de vista funcional, nem sempre. Né? Geralmente, nem sempre. Né? Então, o que acontece? Na realidade, você tem de ter um plano de saúde. Quando você paga o plano de saúde, você está pagando imposto de novo. Aí você já vai para um outro dilema, muito sério, que é o dilema no Brasil do descaso que temos governamental contra os cidadãos. Isso aí já é um outro assunto de um livro que eu escrevi sobre o jeitinho brasileiro, dando um jeito pro jeitinho, que espero conseguir republicar. Estou esperando o Brasil liberar um pouco essa questão de censura aí, né? Então, a bioética, a ética trabalha nesses círculos aí, né? E é até interessante que o senhor mencionou todas essas questões, né? Até termos que eu não conhecia, como distanásia, mistanásia, né? A gente conhece só a eutanásia. E assim, assuntos da bioética que geralmente estão em altas, né? Estão em alta. O abortamento, né? A eutanásia, coisas assim. E até fazendo a junção com esse momento que o Brasil vive. A gente vê a igreja, muita gente nas igrejas, sempre ativa assim, não, somos contra o aborto, coisa assim, principalmente o aborto ultimamente, né? Mas às vezes esses aspectos não são compreendidos.
Então a pessoa fala que é contra o aborto, imaginando aqueles casos mais horrendos, digamos assim, onde a criança ela é cortada, a mulher toma algum remédio e sangra até a criança sair junto. Mas como então que a gente pode, e aí acaba não sendo efetivo, né? Somos contra o aborto porque, enfim, é um assassinato de uma criança e tal. Como que o senhor, estando imerso nesse mundo da bioética, como que a gente pode, o que o senhor tem para falar a respeito disso, de como a igreja pode combater essa ideia do aborto de maneira mais eficaz, eficiente, de maneira menos talvez militante, porque é algo da nossa época, né? As pessoas elas são militantes de um lado de outro, elas estão sempre militando, mas muitas vezes isso é feito da forma errada, embora a ideia lá no início ela não esteja errada, seja um valor e tudo mais, mas a ação ela é errada, a forma de expressar ela é errada. Então, como que a igreja pode, digamos assim, se acertar nesse sentido para conseguir se comunicar, inclusive, com essa sociedade que não é politizada, digamos? Essas pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo fora do campo militante. O cara está vivendo a vida dele normal e ele olha para isso até às vezes com certo receio, porque é tudo muito bélico, é tudo muito grotesco, né? Como que a igreja pode ajudar a sociedade a entender o que é isso? Isso tudo que você está falando hoje já tem um nome, né? Cultura woke, né? Que é você desenvolver uma narrativa, uma discussão de maneira intensiva, né? Sem uma fundamentação adequada, né? E de uma maneira, você até usou essa expressão aí, vou usar, né? Uma maneira bélica, né? De uma maneira contundente, né? Sem discutir o assunto, né? Então isso acontece, não é que direita ou esquerda ou sei lá mais qual a posição, não gosto muito disso, estou para escrever um artigo sobre isso, vamos ver se essa semana sai. Na realidade, o que acontece é que a gente tem de compreender as coisas como elas são. A primeira coisa é assim, a gente tem que tomar cuidado de ir atrás de discursos, né? Hoje se fala muito em narrativas, sem discutir com precisão o que está acontecendo, né? Você imagina, para discutir 2 células no STF, eu fui trabalhar e produzir com fundamentação científica, genética e embriológica e no biodireito, inclusive, foram 30 páginas, em resumo, inclusive. Então, você tem que se aprofundar. O mundo hoje é um mundo da pressa, né? Um mundo da elevada velocidade, então as pessoas não param. A cultura TikTok tem isso aí, né? É uma cultura que não é profunda, as pessoas ouvem uma posição, se agrada a posição dela, se coincide com algumas posições, acabou, o resto não interessa, né? Não é assim, né? Isso, as redes sociais contribuem muito para isso, né? Então, o tema do abortamento, por exemplo, nós temos discutido as diversas, os que eu chamo, né, é um livro que eu estou produzindo para sair, espero que até o fim do ano, os argumentos filoabortistas, os argumentos favoráveis ao abortamento, né? Você começa pelo argumento mais utilizado, de que a mulher tem direito ao seu próprio corpo, e é o mais utilizado nos meios de comunicação, né? Então cria-se uma narrativa de que aquela célula que está se desenvolvendo dentro dela é ela mesma, né? Você vai discutir isso do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, você vai ver que não é. É um ser geneticamente diferente, não tem a mesma constituição genética da mulher, embora ela empreste alguns genes para isso, mas é um ser também que tem uma tipagem sanguínea diferente, uma frequência cardiológica diferente, uma frequência de sinal cerebral diferente. É um outro ser, então a mulher não pode se dispor daquilo que ela é, porque aquele ser, aquele aglomerado celular que está lá, não é o mesmo ser em si que a mulher. Não é como se fosse a pele da pessoa, né? Ou como se fosse uma unha que eu corto e jogo fora, entendeu? É um outro ser que está ali. Na realidade, esse argumento ele tem algumas falácias, essa é uma delas, né, da essência. A outra é utilizar, digamos, aí um controle, uma gestão da natalidade
às vezes é uma gravidez indesejada, seja adulterina, ou seja, uma gravidez, porque a gravidez traz inúmeras dificuldades para a mulher, sejam elas funcionais, emocionais, orgânicas, alterações hormonais, etc., mas também profissionais. Muita gente discrimina a mulher no trabalho quando ela é grávida, né? Então, o assunto tem outras causas, né? E nesse caso, então, é preferível abortar, porque o que acontece? Aí é uma questão de gestão de natalidade. Então, você vai usar a supressão de uma outra vida, porque não houve uma gestão da natalidade. O mesmo se aplicaria, por exemplo, a outro argumento filoabortista, que as estatísticas têm demonstrado que há um volume gigantesco de abortamentos que colocam em risco a vida da mulher. Então, é melhor uma lei que estabeleça a liberação ou descriminalização do abortamento para que as mulheres... Aí volta novamente o argumento, né? Você está tendo uma maternidade e paternidade sem gestão, né? Percebe? Outro argumento favorável, são 3 argumentos genéricos, mas 3 importantes, que vem em seguida, que é o abortamento motivado, por exemplo, pela qualidade de vida que vai se dar àquela criança que está supostamente ali em fase de gestacional. Então, a pergunta é, para que e por que eu vou deixar uma criança nascer se ela não terá cuidado assistencial, seja educacional, social, seja um atendimento afetivo, emocional? Vai se tornar um bandido, uma pessoa descuidada da vida, uma pessoa que não terá potencialidade em cuidar da vida em si, percebe? Novamente, o argumento é o mesmo. Num caso desse, está precisando haver nada mais, nada menos do que uma atenção, uma gestão da natalidade, percebe? É claro que eu estou resumindo tudo aqui, né, em poucos minutos. Você tem outro argumento, que é o abortamento eugênico, né? O abortamento eugênico tem uma DPF do Supremo, não me lembro, 52, 54, em que permite, por exemplo, o abortamento de uma criança anencefálica, né? A criança, então, nasce sem toda uma estrutura nobre do cérebro, e a sobrevida dela, quando ocorre, de alguns dias, né? Ou, por exemplo, a criança cuja gestante foi vítima de rubéola, de uma doença, de uma infecção bacteriológica nos primeiros 3 meses da gravidez, e ela, então, aí, nesse caso, vai, no processo gestacional, transmitir àquela criança uma série de dificuldades biológicas. A criança vai nascer com dificuldades diversas de vida, né, problemas de saúde grande. Por que deixar essa criança nascer, né? Ou uma criança, por exemplo, que está se desenvolvendo com uma síndrome qualquer, Down ou qualquer outra, né? Uma criança que nasce com má formação genética e assim por diante. Então, num caso desse, é chamado de um abortamento eugênico, da palavra grega eubon, e gênio de genal, nascer, um nascimento que precisa ser bom, né? Agora, quem define o que é bom ou mal, né? Hoje eu assisti de manhã com a esposa, quando a gente acordou, um depoimento de um jovem brasileiro, eu tinha conhecido um americano, que nasceu sem braços, sem pernas, a vida com sucesso hoje, uma alegria, com felicidade, né? Muito interessante, até estou pedindo para ela guardar esse vídeo para a gente projetar numa hora dessa, né? E é interessante isso, porque quem garante? Aí eu estou bancando Deus, eu estou determinando, né? Brincando de Deus, percebe? Quem garante isso, né? Quem garante que aquela pessoa não vai ser feliz em si? E eu conheço, por exemplo, pelo menos um caso de uma jovem cuja mãe, já falecido, o pai também falecido, a mãe teve rubéola, e decidiu, o pai e a mãe, que ela nascesse. Hoje ela é uma bênção na vida de muitas pessoas, percebe? Então, é bem complicado isso. Uma criança Down, por exemplo, vai exigir dos pais uma reprogramação do seu projeto de vida, com certeza. E exige aí 4 palavrinhas, né? Amor por aquele ser que vai nascer. Minha esposa, formada em psicologia, quando ela fez o trabalho de conclusão de curso, ela fez um trabalho sobre braços vazios, né? Quando a mãe vai para o hospital alegre pelo nascimento de um ser e sai sem um ser, porque ou
teve um problema desses, né, e tem que ficar no hospital ou alguma coisa, então todo um complexo de situações difíceis para a mãe, especialmente, para o pai, para a família em si, né? Mas aí entra o processo de um suporte, de um aporte terapêutico, de um aconselhamento para um casal desse, percebe? Replanejamento de vida, certo? E isso muitas vezes é fruto de frustração de maternidade e paternidade, né? Eu diria aí para você o quinto motivo, o quinto argumento favorável ao abortamento é permitido, inclusive, em lei, o Código Penal, artigo 128, creio que o inciso 2, quando a gravidez é resultante de violentação, de estupro. Então, aí eu já estou entrando em situações bem concretas, tanto no anterior quanto agora aqui, no argumento anterior no agora, então nós temos aí uma situação mais complexa, porque há um fato real. A gravidez ela deve ser fruto de amor, fruto de um relacionamento entre marido e esposa. Agora, se a mulher é violentada, aquele ser que vai se desenvolver ali dentro, vai se mexendo, né? Eu sou pai de 3 filhos, então a gente, na gravidez da minha esposa, eu vi ia dormir com a mão no ventre da minha esposa, acordava de madrugada, a criança se mexendo. Imagina uma criança se mexendo fruto de uma violentação. Então, é um fato real. Como é que eu lido com isso? Né? Então, na ética e bioética, eu tenho que lidar com os fatos. Não posso só argumentar. Esse é um fato, eu não posso negar esse fato. O outro fato do argumento anterior eu já falei, como lidar, né? A proposta do amor, de um tratamento, de um acompanhamento. Aquela criança, ao nascer, vai ser como? Estigmatizada pela família, pela comunidade, etc. Né? Então, esse é um fato. O fato da mulher, o fato da família, o fato daquele ser, né, que está se desenvolvendo. Como que eu lido com isso? Em bioética, nós temos aí 2 princípios fundamentais. Um é chamado moral do duplo efeito. Se eu sigo esse princípio, eu desconsidero esse outro, ou se eu sigo esse outro, eu desconsidero o primeiro. E agora, eu entro no que a gente chama em ética de dilema, que é uma ética de fronteira, um dilema em que eu vou ter que resolver e encontrar. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. Qualquer um que eu fizer, aí entra uma ética chamada de ética hierárquica, o que está mais superior, percebe? E aí existe um outro princípio, que é o princípio da atenuação dos efeitos da decisão que você vai tomar. Então, na ética hierárquica, eu tenho que entender que é o que é superior. Superior é a vida. Jesus fala, por exemplo, sobre o sábado, né? O ser humano foi feito para o sábado, ou o sábado foi feito para o ser humano. O sábado foi feito para o ser humano, o princípio é esse. Né? Então, nesse ponto, eu tenho que trabalhar aqui, entender que aquele ser que está lá é um ser vivo. A mãe, a família, o pai, são seres vivos. Então, estão em conflito. O que vale mais aqui? Né? Eu vou eliminar um ser, e aí a opção que eu diria melhor nesse caso é manutenção da gravidez, mas cuidando dos outros fatos, por meio de um atendimento psicológico, de uma terapia para a família, para aquela gestante especialmente, para o atendimento social, o atendimento de aconselhamento para aquela família, aquele casal, aquela mulher, percebe? Então, eu vou atenuar as consequências. E aí você tem uma pergunta, e se aquela criança nascer e mesmo assim não houver uma adequação naquela família? Ainda sobra o princípio da adoção, certo? Uhum. E, para não prolongar muito, né, nós temos aí um argumento, sexto argumento, que é favorável ao abortamento, que também é permitido pelo Código Penal, artigo 128, creio que inciso 1º, que é quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante. Bom, a gravidez naturalmente já põe em risco a vida da gestante, né? Eu me lembro quando nós tínhamos a gravidez de cada um dos filhos, o risco que havia na vida da minha esposa, né? O cuidado que a gente tem de tomar, etc., principalmente quando vai a gravidez avançando no período gestacional, né? Então, sempre tem risco. A pergunta que eu diria é, qual é o nível do risco? Você pega uma gravidez ectópica, uma gravidez fora de lugar, né? A gravidez que vai se desenvolver fora do útero, ou ovaríaca, quando a gravidez se envolve conectada com um dos ovários, ou tubária, quando vai numa das trompas, onde não há uma estrutura
biológica adequada para o desenvolvimento daquela gravidez, né? Em geral, a medicina entende, pelo menos tem expresso isso, que se descoberto, pelo menos na primeira semana do processo gestacional, dá para pegar aquele processo ali, aquele ovo, né, que é o óvulo já fecundado, e implantar ou nidar na cavidade intrauterina. Mas, geralmente, quando se descobre, já está 2 meses, 3 meses, quando a mulher começa a sentir dores, etc. E aí entram aqueles princípios que eu falei, né? Princípio hierárquico, né? Qual é a vida que vale mais, né? A medicina, até onde eu saiba, não tem mostrado uma gravidez ectópica já com um certo avanço, cerca de 3 meses, 2 meses ou 3, que há sucesso na manutenção daquela gravidez. O que ocorre já é certamente a morte da gestante. Percebe? Aquele ser que está ali se desenvolvendo, ele praticamente vai ser um ser que vai morrer também, vai levar a gestante consigo. Aí eu entro com a ética hierárquica, né? Se o ser vai morrer e a gestante ela terá ou não direito a uma nova possibilidade de gestação, percebe? Uma gravidez tubária em si, estou citando esse exemplo especificamente. A gravidez pode ser também de uma gestante que tem uma grave cardiopatia, né? Então, num caso desse, é sempre bom uma orientação médica antes de se optar pela gravidez. Uma mulher que tem uma cardiopatia, já conhecida, deve evitar a gravidez, optar mais pela adoção, por exemplo, para não colocar sua vida em risco elevado, sei lá, 80%, 90%, percebe? Num caso desse, na minha opinião, é a única possibilidade de eu pensar num abortamento, né? Onde há um risco de vida da gestante, uma vez que aquele ser não tem condições de sobreviver, né? Percebe? Então, você percebe que eu tenho de tratar do assunto, né, de diversas maneiras, tratar do assunto de diversos modos em si, né, de modo que eu tenha condições de poder lidar com isso, né? Percebe? Então, por isso que eu disse para você, né, Ítalo, que não dá para você simplesmente pegar uma narrativa, adotar aquela narrativa sem discutir o assunto profundamente. Agora, lamentavelmente, esses temas a gente não discute tanto na igreja. Fico feliz, por exemplo, querendo discutir isso, né? Mas geralmente não. É salvação da alma, domingo ocupando com o crente ali no dia a dia, ele vai exatamente da oferta missionária, isso é a vida. Mas peraí, na CEPAL, o nosso ministério, chamado Cristão Sem Fronteiras, né? Que é colocar na rua o cristão para viver o evangelho no dia a dia. E aí vai ter que lidar com esses assuntos, não vai ter saída. Não tem como não ter saída. Foi o que eu escrevi no artigo, que vai ser publicado domingo, né? A ressurreição e a educação. Viver a novidade de vida. Eu preciso ser formado, capacitado, compreender os diversos aspectos da vida, percebe? Não vai ter saída. O cristianismo não pode ser um cristianismo de consumo, né? De consumo da bênção de Deus. Muitos transformam Deus em um guru, né? Um personal guru que vai cuidar da minha vida. Agora eu sou salvo, vai cuidar da minha vida. Você vê, quando você fala em visão missional, na visão missional, o que é? Né? O Ed Stetzer, ele fala que a vida missional é a vida conectada com a missio Dei, com a missão de Deus. Assim que eu me converto, hoje geralmente é assim, eu continuo a viver a minha vida. Domingo eu vou estar ocupado, e Deus passa a ser uma espécie de um garçom para mim, para me resolver meus pepinos, meu projeto de vida. Só que na visão missional eu aceito Jesus naquele momento, a partir daquele momento, a minha vida passa a ser replanejada a partir do propósito de Deus para o mundo. Eu sou reposicionado em relação ao mundo. Sou reposicionado lá no Éden de novo, uma reconstrução de vida. Percebe? Então, a partir daquele momento, meu projeto de vida passa a ser o projeto de vida Missio Dei dentro da minha profissão, dentro da minha atividade de vida, né? É a grande discussão que o pessoal diz, né? Pode político usar o púlpito da minha igreja? Eu digo, escrevi 2 artigos. A pergunta é outra. Estou eu levando pessoas a aceitar o evangelho, as boas novas, capacitando, discipulando essas pessoas para serem bons políticos, para serem bons governantes, bons juízes, bons empresários, bons médicos, né, bons advogados, bons motoristas de Uber, bons pedreiros? A pergunta é outra. Então, porque às vezes a pessoa ela usa o púlpito para falar, por exemplo, não, nós somos contra o aborto, sem pensar que existem todos esses casos. Então, será que o que ele fala ali
né? Até esse discurso foi capturado politicamente hoje em dia. Então, há um certo segmento político que ganha voto, ganha status, ganha visibilidade a partir desse discurso. Mas será que esse cara, se ele sentar com uma pessoa, por exemplo, uma moça que está com a gravidez na trompa, ou com uma menina da igreja dele que foi estuprada, e está tendo dificuldade psicológica de lidar com essa situação, será que ele vai dizer para essa pessoa, ou será que ele vai conseguir aconselhar essa pessoa da mesma forma que ele fala no púlpito? Porque é uma coisa genérica, né? E tudo bem, nós temos os nossos princípios, né? Só que é como o senhor está falando, você tem os pormenores. Então a igreja ela precisa ser ensinada os princípios, mas ela precisa ser ensinada, inclusive do ponto de vista missional, do evangelho de relacionamento, que ela pode estar trabalhando do lado de uma pessoa assim. E como ela vai conseguir conversar com essa pessoa de um ponto de vista cristão, que às vezes é colega de trabalho que foi estuprada, que às vezes está passando por uma situação. Então, a igreja ela precisa, ao meu ver pelo menos, preparar a pessoa dentro de todo esse universo que envolve um princípio, que se inicia num princípio. Somos realmente contra o aborto, etc. Mas e os casos, um a um? E as situações do cotidiano, né? E como essa pessoa que está lá sentada no banco da igreja, ouvindo o cara falar alguma coisa, como ela vai lidar desse ponto de vista da missão de Deus, a partir da conversão dela, da experiência, da espiritualidade dela, como ela vai lidar com esses casos que podem aparecer na família dela, ao lado dela no trabalho, no dia a dia, né? Eu sinto essa falta de preocupação, de preparo, e fico chateado quando eu vejo essa contenda, né? Um lado que quer liberar tudo sem pensar nas pessoas, essa que é a verdade, né? Porque não se fala sobre os relatos de mulheres que sofrem várias consequências de saúde por conta de aborto mal planejado, etc. Né? Mal planejado não, abortos realizados, né? E na outra ponta, um outro discurso que só fica, não, somos contra. Sem entender que não é tão simplista a coisa, né? Exato. É o que hoje nós vivemos essa cultura, né? Essa cultura frágil, superficial, né? Eu chamo de cultura TikTok, né? Em que as pessoas não querem se aprofundar, não querem investir tempo, né? E se aprofundar. É uma cultura que eu diria, bom, se fala cultura woke hoje, né? E é só procurar aí na internet você vai saber, mas que nós evangélicos hoje precisaríamos sair um pouquinho desse amadorismo nosso, né? A Bíblia fala que há uma expectação da criação a nosso respeito, né? Eu creio que já o tempo não vai permitir, podemos discutir um pouco sobre a bioética ambiental ou ecológica, né? Você tem o mandato cultural, vocês trabalham com a visão missional e você tem, no Brasil há um colega muito legal, ele trabalha muito com isso, que é o Timothy Carricker, né? Ele trabalha muito com esse conceito da criação também, e o mandato cultural, que está em Gênesis 1, 26, 27, 28, por ali, 25, ele vai mostrar exatamente isso, a gestão da vida, né? Deus, ele dá ao homem e à mulher a gestão da vida. Fala em governar, né? Em dominar a terra, dominar o jardim, né? É a gestão da vida, né? E quando a rebelião de Adão e Eva, o ser humano continua gerindo a vida, mas agora sem a orientação de quem criou, de quem inventou tudo, né? É tipo você vai cuidar, eu me lembro um dia eu estava no mecânico, eu levei o carro lá para um pequeno concerto, e aí com o carro aberto, tal, lá o cofre do motor, eu falei, o que aconteceu com esse carro? O mecânico falou, olha, esse carro fundiu o motor. Eu falei, ué, o que aconteceu, né? A pessoa que é dona desse carro nunca trocou de óleo no motor, nunca pôs água no radiador, né? Então, quem criou o carro estabeleceu limites, estabeleceu funcionamentos, capacitações ou especificações, percebe? Então, se eu deixo de colocar óleo no período correto, água não verifico, óleo de freio, óleo na embreagem, no câmbio, etc., né? Se não troco os pneus do carro, eu estou indo contra o processo natural daquele carro, né? É como eu pegar um liquidificador que funciona em 110 e colocar no 220 volts, né? Então, o ser humano, ele continua a desenvolver a cultura. A cultura ela é humana, mas ela é natural da humanidade.
porque a cultura digamos, ela vai estabelecer os princípios relacionais, convivenciais, vai estabelecer as ideias, né, o como funciona o pensamento, os objetos, etc. Nós usamos uma cadeira para sentar. No passado, as pessoas se alimentavam uma mesa no chão, praticamente. A roupa, a vestimenta, né, os hábitos, mas também a estética, tudo isso é cultural, né? O ser humano foi criado para desenvolver isso, para desenvolver a vida, só que agora sem o manual do proprietário, percebe? Por isso que fala lá novidade de vida, né? Então, esse princípio do mandato cultural é importante. No ser humano, quando ele se rebela contra Deus, um dos pontos essenciais foi o desastre ecológico. A terra passa a produzir ervas daninhas. Então, os efeitos da rebelião não são só do ser humano, do indivíduo, mas também da natureza humana, da natureza criada, percebe? Esse dilema aí é um outro dilema, que aí vai uma outra conversa, que é a influência do iluminismo na existência do indivíduo. Seria a salvação, hoje nós pregamos individual, e é bíblico isso, só que não é individualista. Isso é mais um artigo meu que saiu esse ano, acho que eu não distribuí ainda, mas o que acontece? Nesse caso especial, o crente, ele olha, né, o cristão, quando se converte, para a sua vida, como Deus posso tirar o benefício do meu projeto de vida, em vez de olhar o seu papel no mundo. É uma visão coletiva, ampla, a visão orgânica da vida, né? Então, aí é uma outra discussão bem profunda sobre a influência da descoberta do indivíduo no iluminismo e como isso afetou a teologia. Teólogos clássicos não enxergaram isso e impuseram, colocaram, impingiram na sua teologia essa visão individualista, né? Então, na ética, a gente trabalha, e bioética, sempre com esses fatos, né? E o cristão passa ao largo disso, cumprindo o consumo do fim de semana, né? Só isso. E, então, esse é o desespero. Por isso que o nosso ministério na CEPAL se chama Cristão Sem Fronteiras. Não tem fronteira, não é mais o templo, né, em si, que seria a fronteira em si dele, né? Entendeu? Muito isso interessante. O assunto, ele é muito... É um poço sem fundo, né? Já falando uma coisa, puxa outra. Vai um monte de coisa para perguntar aqui, mas o tempo já esgotou. Já estamos aí a 1h30 já. Era para ser 1h05, né? Então, mas estamos aí. Parece que passou 20 minutos só, tão gostoso que é o assunto, né? Mas nós vamos tentar firmar aí um próximo encontro aí, se você puder, Lourenço, porque sem dúvida, tem muita coisa para perguntar aqui ainda da sua então, mas a gente está à disposição, nem sei se eu já tenho isso pronto aqui para mostrar, que às vezes eu deixo tudo pronto aqui, para mostrar, por exemplo, para as pessoas entrarem em contato com a gente, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, vamos ver se eu tenho já pronto meus contatos, né? Deixa eu ver. Às vezes eu deixo pronto, às vezes é fácil de achar aqui, porque nem sempre é possível. Está aqui, ó. Quem quiser entrar em contato com a gente, entra em contato aqui, ó. Tem aqui o meu WhatsApp. Só o e-mail que você pode usar, em vez de Rega Descoberta, pode usar regadescoberta.org ou regadescoberta.batistas.org também. Tem meu WhatsApp aí e tem meu Instagram, tá? Então, o pessoal querendo entrar em contato, né, é só usar esses meios aí, a gente se comunica, tá? E a gente está à disposição aí para podermos ser úteis aí no reino e legal, de modo que a gente tenha condições aí de... Tá? Com certeza foi um bate-papo muito proveitoso e vamos tentar, assim, fazer um próximo ConvidaCast, né, Ítalo? Porque... Com certeza. Conversar, né? E o tempo passa, quando o assunto é bom, é que nem a gente brinca, né, no futebol. Quando o jogo é bom, mal começa, já termina. Quando o jogo já termina, é verdade. Então, um bate-papo muito proveitoso. Vamos tentar marcar assim, um futuro aí. Tá joia. Que bom, estamos à disposição aí, viu? Legal. Eu vou tentar me aproximar novamente do pessoal da CEPAL aí, porque durante muitos anos a gente só servia na convenção,
a gente acaba deixando, né? E Exato. eu acho interessante o apoio que a CEPAL tem dado aos pastores e à igreja no Brasil, ela é uma coisa assim, muito maravilhosa, né? Legal. Então, agradecer ao professor Lourenço. Obrigado por estar conosco nesse tempo todo aí. Que Deus continue abençoando a tua vida, tua família, teu trabalho, ministério aí, que continue a ser bênção e frutífero para aqueles que têm a oportunidade de acompanhar. O Ítalo vai pegar aí todos os contatos, vai deixar aí também preparadinho para o pessoal e com certeza vai te incomodar bastante aí. Não, isso faz parte do trabalho, viu? Não é incômodo, não. Deus abençoe vocês, Deus abençoe aí quem estiver ouvindo, vendo, né? Estamos à disposição para discutir esses temas aí. E vamos orar pelo Brasil, para nós termos um Brasil melhor, né? Para que nós tenhamos o cumprimento da Constituição como ela é, né? Exatamente. De liberdade de expressão, sem autoritarismo e sem esse programa mundial a que o nosso governo tem adotado de denegrir ou de desestabilizar a família, o relacionamento, né, o ser humano em si, é um dilema grande, tá bom? Mas é isso aí, um abraço para vocês. Precisamos mesmo. Deus abençoe, pastor Lourenço. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e participe conosco toda quarta-feira, a partir das 20 horas, sobe lá no YouTube da Ibrave Tremembé, nosso Quarta Convida, e sempre na última quarta-feira, esse momento especial que é o nosso ConvidaCast. Obrigado por estar conosco, Jesus abençoe a tua vida, até a próxima, se Deus permitir. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada, vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.